empreendedor que está lá, com o fluxo de caixa dele com desafios. Às vezes ele precisa antecipar, ele precisa pagar os funcionários. Ele não quer saber se a nossa solução é IA ou não. Ele quer automatização e ele quer que a gente economize tempo dele. A gente quer que a gente resolva. Então eu acho que a gente ainda está numa fase um pouco de hype de IA, né? Vejo no mercado assim, de ofertar IA por IA. Eu acho que isso vai mudar em breve, porque a IA ela funciona quando o cliente não vê que é IA, né? Concorda? Porque a gente não precisa dizer que é IA. Se você cai numa ferramenta assim, eu preciso ficar justificando para o cliente assim, que ele vai usar algo porque é IA ou não, não precisa, né? Então eu acho que tem essas duas frentes aí, tanto para o cliente, né? E a gente a boa IA é aquela que não aparece, aquela que está automatizada e o cliente tem uma jornada fluida. Fala, Edu, tudo bem? Opa, Matheus, beleza, cara? Certo? Tudo certinho. Estamos online aí, enquanto o pessoal vai entrando. Cara, primeiro eu queria te agradecer demais por topar bater esse bate-papo aí com a gente. Acho que vai ser super bacana. Como eu tinha te comentado aí antes, agora a gente está começando aí uma série, né, com uma galera de produto, tecnologia. Estou super empolgado também para esses bate-papos. Para a galera que ainda não nos conhece, somos a SaaS BR Club aí, primeira comunidade de SaaS B2B do Brasil. Nossa ideia é justamente unir essa galera aí que está liderando o mercado, que está construindo muita coisa bacana e elevar a régua de conteúdo por aqui, que a gente sabe que muitas vezes a gente fica com uma síndrome de vira-lata, achando que tudo que está lá fora é melhor e, né, na verdade, no Brasil tem muita coisa boa sendo construída e acho que esse conhecimento aqui acaba agregando a todo o ecossistema. Então, hoje nosso convidado aí é o Edu, CPO do Asas. Edu, se apresenta aí para a galera. Prazerzaço estar aqui com você hoje. Claro, legal. Obrigado, Matheus. E, cara, obrigado pelo convite aí. Acho que é bem bacana a gente trocar uma ideia também sobre como eu contigo trazer o pessoal mais nerd também, né, no sentido de produtos, tecnologia, a gente fala aqui. Cara, a gente tem muita empresa boa aqui, muita pessoal de referência em produto também. Então, acho que é legal a gente conversar também, tem muita gente nesse mercado aí. Então, meu nome é Eduardo, tá? Eduardo Krieger. O pessoal geralmente me chama mais de Krieger do que ou Edu ou é Krieger, eu respondo por ambos, né? Eduardo geralmente é quando é minha mãe, né? Que o assunto é mais sério, assim, daí é minha mãe que me chama de Eduardo. Mas trazendo um pouco aqui do contexto, então eu tô no Asas faz aí uns 6, 7 anos, tá? Que eu tô no Asas como líder de produto aí, então a gente teve um crescimento bem significativo, significa que a gente, nesse período, quando eu cheguei no Asas ali, a gente tinha ali 3, 4 pessoas de produto, né? Eu vim para criar a área, né? Para assim, geralmente quando as empresas elas começam a desenvolver, assim, você tem um time de engenheiros, né? E é normal isso, né? Tem uma startup, tem um time de engenheiros que desenvolve produto e sócios estão muito envolvidos, mas chega num momento que, não, cara, não dá. Precisa de um time de produto especialista de fazer isso, pensando em experiência, em pesquisa, etc. E de lá para cá, a gente saiu sei lá, de 3, 4 pessoas para perto de um time de 100 pessoas só de produto, né? Sem contar a parte de engenharia aí. Então, legal. Então, assim, estamos num crescimento bem legal e aí, acho que é um pouco do que a gente construiu lá em relação a esse time. Legal. Cara, é bem engraçado, né? Como acontece essa construção dos times de produto. Normalmente o time de engenharia engorda, o founder vai lá guiando o roadmap, né? Daqui a pouco, putz, necessidade de profissionalizar o negócio, criar realmente uma área de produto, mas, porra, muito legal. Se foram de 4 para 100 aí, é uma área de produto realmente muito grande. E uma coisa que, né, eu achei interessante ali da tua carreira, né? Você foi software engineer, já foi coordenador de desenvolvimento. Quando você foi para o Asas, ali você assumiu o papel realmente de produtos, né? E eu acho muito legal quando eu vejo alguém que, pô, começou a carreira como desenvolvedor, como alguém de tech, depois acabou migrando para produto, porque normalmente a gente está acostumado a ver a galera de tech longe de negócio, né? Mais ali, putz, na bolha de desenvolvimento. E quando a gente encontra alguém, né, cara, que é um CPO que consegue ter os dois olhares, muitas vezes ele consegue entender, né, pô, que tem alto impacto de negócio e o esforço de desenvolvimento pode não ser tão grande, então você consegue equalizar isso de uma maneira mais drivada à receita, né? Não sei, queria saber como é que foi essa tua migração, vamos dizer assim, né? E qual que é essa tua relação hoje com o time de desenvolvimento? Ele está abaixo de você, não está? Queria entender um pouquinho da tua visão.
Legal, legal. Cara, eu comento assim que eu paguei muito boleto na minha vida programando, né, sendo desenvolvedor. Então, assim, a minha formação ela é técnica realmente, né, assim, ciência da computação, enfim, trabalhei muito como desenvolvedor, entrei na parte de liderança, na parte de desenvolvimento, liderando o pessoal de engenharia, de design também, depois um mix disso. Cara, eu vou falar assim que essa parte técnica, essa minha visão técnica me ajuda bastante no dia a dia para eu ter essa visão ampla, assim, para as áreas tanto de negócio como para uma galera técnica. Principalmente quando a gente fala no sentido de navegar entre elas, né? Porque, cara, quem é produteiro, a gente fala assim, né? Quem é produteiro sabe que a gente está sempre no meio de um monte de várias áreas que conversam em idiomas diferentes, né? Então a gente tem a parte do engenheiro, que tem uma visão, a cabeça dele é bem técnica, né? 100% de engenheiro. E aí a gente tem a parte de negócio, a gente tem stakeholder, que tem outra visão sobre isso, ele fala de forma diferente. Então, quando eu tenho entendimento, eu consigo entender um pouco de como o engenheiro pensa, me facilita muito eu fazer essa tradução entre o que o negócio precisa e como que as áreas técnicas vão interpretar isso, né? Porque o produto é muito isso, né? E aí eu trago isso também não só para engenheiro, mas, por exemplo, com analista de dados, etc. Eu sei algumas dificuldades que a galera tem lá para fazer uma query, enfim, coisas assim bem específicas que eu não fico vendido nas conversas, né? Então, isso me ajuda também a trazer empatia com essas áreas, né? Para não ter uma desconexão, porque isso que você comentou, às vezes pode acontecer uma desconexão, né? Pô, tem um cara aqui que está conversando comigo, me pedindo demanda, mas ele não tem ideia tecnicamente do que ele está falando. Então, é claro que hoje, né? Hoje em dia tem algumas, eu já estou, assim, eu desenvolvo mais por hobby hoje, né? Não na empresa, mas em casa, às vezes eu faço meus projetos e tal, mas estou um pouco afastado, mas gosto bastante. Então, acho que isso na verdade, para mim, foi uma fortaleza, tá? Me ajudou bastante nesse sentido. Legal. Você falou justamente dessa parte de proximidade com o negócio, né? E eu acho que até é um movimento que eu tenho visto em algumas empresas, né? Eu acho que antigamente a galera de tech barra produto acabava ficando muito isolada, né? Olhando para a roadmap e tinha uma certa dificuldade de se sentir parte da questão de receita, né? Olhar realmente, putz, o que pode ser um quick win aqui que vai gerar mais receita? Eu já vi muito isso em operações, principalmente que já estavam um pouco mais estruturadas, onde começava a ter essa desconexão de se criar o mundo tech, né, e se criar o mundo de negócio sem muita interface. E uma coisa que eu tenho visto que as empresas estão fazendo, em alguns casos, o próprio Bruno Guizzi, o CTO da ID ontem, comentou comigo que eles estão fazendo por lá, é colocando a responsabilidade na parte de tecnologia e produto em conjunto com a meta de receita. Né? Então, a galera também é cobrada de certa forma por isso, não pela execução, pela venda, mas sim, né, também pelo cumprimento das metas e tudo mais. Ou seja, retenção tá ruim, essa galera vai ser cobrada por isso. Eles precisam olhar sob a ótica de produto, assim como o CS vai olhar sobre a ótica de atendimento. Mesma coisa para vendas, né? Pô, será que não está faltando algum add-on ali que pode mudar o jogo em termos de receita, né? Explorar um novo mercado, por exemplo. E eu acho que essa dinâmica com que eu tenho falado tem funcionado bem. Como é que você vê isso? Vocês têm alguma forma também aí dentro da área de produto e tecnologia, ter meta, bônus ou colocar diretamente de alguma forma para que essa galera se sinta participante do resultado e também consiga olhar mais para as métricas, esteja por dentro do que está acontecendo para poder drivar o roadmap? Boa pergunta, cara. Assim, cara, por exemplo, métricas de receita, de aquisição de clientes, enfim, de retenção, precisam fazer parte do dia da galera, assim, né? Eu digo time de produto, time de engenharia. É claro, né, que por exemplo, vai ter um engenheiro lá, uma parte de arquitetura, o cara está trabalhando um dia, ele não vai estar todo dia olhando para a receita da companhia, talvez naquele momento ele está resolvendo um problema técnico profundo ali. Mas hoje, por exemplo, métricas de receita, métricas de aquisição de clientes, de churn de NPS, produto de engenharia responsável. Eu sou responsável, então eu carrego essas métricas junto com o time, né? Então não é algo no sentido que produto desenvolve uma funcionalidade, ou lança um novo produto, e daí isso vai refletir em outras áreas no comercial se ele vai conseguir vender aquilo ou não. Não, a métrica é minha. Então, o produto, a funcionalidade, as interações que a gente está fazendo, ela tem efetividade se a gente traz, claro, se a gente traz receitas, se a gente traz aquisição de clientes, se a gente traz retenção de acordo com o que a gente está, o objetivo daquele momento. Mas precisa, assim, acho que a resposta direta, não, a métrica precisa estar dentro do time.
né? Não pode ser simples assim, não pode ser simplesmente entregar, né? Milestone de entrega, entreguei isso, agora eu também já vi isso acontecer no passado, né? Não do Asa, mas outras empresas, de repente, entrega, pô, comercial, agora vende, se vira aí, né? Então, acho que não é esse o ponto, mas precisa trazer como QR, como objetivo estratégico dentro dos quarters, precisa ter, tá? Porque senão realmente existe um descolamento. Sensacional. Cara, e recentemente a gente tem visto, obviamente, com inteligência artificial, muita coisa acontecendo em todas as áreas, né? Muita possibilidade de ganho de produtividade. Pô, você olha para produto, hoje em dia a galera consegue pegar a transcrição de reunião, por exemplo, e gerar insight em cima desses dados para ver possíveis dores dos clientes, né? Para melhorar o roadmap. Time de tecnologia, né? Galera codando, galera usando cursor a rodo, usando, né, outros apps ali que ajudam na produtividade. Como é que você está vendo, né, essa evolução da área de produto e tecnologia agora com a AI auxiliando, né? Como é que você vê isso agora e também, né, onde você vê que isso vai parar nos próximos anos, né? O desenvolvedor vai ser substituído, não vai? Ou vai ser um copilot sempre AI? Queria entender um pouco da tua visão sobre isso. Como é que você imagina, né? Essa é a pergunta de vários milhões, né? Como vai ser, né? Mas eu acho que a gente passou um momento assim, um momento que talvez algumas coisas não tenham mais volta, assim, né? Como hoje, por exemplo, todo esse processo que a gente faz, de discovery, de entendimento dos problemas, de juntar a documentação, fazer, aí você faz mockup, aí você prototipa a solução, aí você vai passar para a engenharia, da engenharia vai codar. Todas essas fases tem AI, tem parte de inteligência artificial que está atualizando, que está ajudando em todas essas etapas, né? Então, quando eu digo assim, existem pessoas que olham para isso, eu vejo várias áreas, né? Falam assim, não, pô, legal, tá ajudando, e a gente percebe algumas outras pessoas ainda olhando com olhar, mas, pô, a inteligência artificial toma algumas decisões que não fazem sentido. Pô, querido, não dá para fazer já, porque, cara, como que eu vou especificar um negócio aqui, etc e tal, porque às vezes ela toma uma decisão maluca, sabe aquelas coisas que várias inteligências artificiais têm, etc? Mas veja, a gente está falando isso agora, a evolução, essa decisão que ela está tomando errado, cara, daqui 6 meses, imagina a evolução que a gente vai ter daqui 6 meses, daqui 1 ano, isso vai melhorar muito, assim. Aí tem duas frentes, né, Matheus? Tem uma, assim, que é a melhoria de processo de produtividade das pessoas, então a gente está falando de como que o engenheiro pode produzir mais, ou de como que um product manager pode produzir mais, né? Como que ele pode ser mais eficiente no trabalho dele. Esse é um fluxo, né? Essa é uma parte que, claro, a gente está investindo bastante. E tem outra no viés do cliente. Eu acho que aí que é o quê? Hoje a gente percebe que a IA ainda está sendo vendida para o cliente como IA, né? Você já percebeu assim, que você temos uma solução de IA e tal, não sei o que IA. Eu falo para o meu time, falo, galera, o pequeno empreendedor, assim, as empresas que são nossos clientes aqui, as pequenas e médias empresas, cara, eles querem resolver o problema do dia a dia. Para eles não faz diferença, sabe assim? Então eu tô um pouco assim, porque agora tem um pouco de hype, eu entendo isso. Mas eu sempre chamo o pessoal para a realidade e falo assim, o empreendedor que está lá, com o fluxo de caixa dele, com desafios, às vezes ele precisa antecipar, ele precisa pagar os funcionários. Ele não quer saber se a nossa solução é IA ou não. Ele quer automatização e ele quer que a gente economize tempo dele. A gente quer que a gente resolva. Então, eu acho que a gente ainda está numa fase um pouco de hype de IA. Eu vejo no mercado assim, de ofertar IA por IA. Eu acho que isso vai mudar em breve, porque a IA, ela funciona quando o cliente não vê que é IA, né? Concorda? Porque a gente não precisa dizer que é IA. Se você cai numa ferramenta assim, eu preciso ficar justificando para o cliente assim que ele vai usar algo porque é IA. Não precisa, né? Então eu acho que tem essas duas frentes aí, tanto para o cliente, né? E a gente a boa IA é aquela que não aparece, aquela que está automatizada e o cliente tem uma jornada fluida. E no lado de eficiência das pessoas também, claro. Aí isso não significa, né? A gente fala assim, tem pessoas que não vão mais conseguir fazer aquilo, não é. A gente vai colocar as pessoas para fazerem atividades que realmente tragam mais valor ainda, que vão trazer mais valor de entrega para a posição delas. Eu acho que é nesse sentido. Principalmente em produto, quando a gente começa a tirar gargalos em que a entrega, o delivery começa a ficar mais enxuto, como tu falou hoje, alguém pode, com vibe coding, prototipar e botar uma aplicação no ar em 2, 3 dias, as decisões, esse processo se encurta, aí o que se torna mais importante é o que fazer. É o que fazer, por que fazer, o que fazer primeiro. Que é um trabalho de produto, né?
Exato. Legal. Pô, eu concordo muito com uma das suas falas aí, que é a questão de que AI é o meio, ela não é o fim, né? E por conta do hype, muita empresa se posicionou, somos uma ferramenta de AI. E o que é louco, até que várias empresas, inclusive grandes, peguei vários casos desse tipo, que foram lá e liberaram assim, 10 milhões para fazer projetos de AI. Só que eles nem sabem o que eles querem resolver, né? É só literalmente porque tem que ter AI embarcada. E eu vejo que, pô, é por isso que muita startup surgiu e morreu na mesma velocidade que apareceu, justamente por isso, não resolveu um problema real, vendia a tecnologia, no final do dia ninguém quer saber, né, qual que é a tecnologia, o pessoal quer resolver o problema. E isso entra até muito com o que você comentou, né? A AI boa é aquela que você nem percebe, ela está fazendo a atividade, né, pelo cliente. E eu até vejo que no começo muita gente estava botando o AI como add-on no produto. Então, não, contrate aqui extra a nossa solução de AI. Cara, eu nunca concordei com essa visão, porque eu acho que a AI, na verdade, ela tem que vir para melhorar a vida do usuário, para que ele consiga resolver o problema dele 10 vezes melhor, 10 vezes mais rápido, né? Eu acho que no final do dia, essa é a AI bem embarcada, né? Não aquela AI que você vende uma funcionalidade extra, ela só precisa estar ali para melhorar a resolução do problema, né? Não sei se você vê da mesma forma. Exato, exato. Esse é o ponto. Só que, assim, o mercado está entendendo como fazer isso, né? Claro, eu entendo, né? Algumas empresas aproveitam um pouco essa onda, né? Para surfar isso, no sentido, pô, vamos ofertar IA. É exatamente o que você falou, assim, eu tenho a funcionalidade X, aí a funcionalidade X é AI, aí é um add-on, paga aqui um pouco mais, etc. Então, eu acho que a gente vai caminhar para a AI ser uma ferramenta, assim, quando a gente fala, o cliente não vai ver que existe. A gente não precisa dizer, a gente precisa resolver. A gente tem vários processos que são automatizados pelo cliente, com QIC, com várias coisas que utilizam AI. Mas a gente não precisa dizer para ele. Quando ele vem fazer o QIC, ele quer sentir que aquilo está funcionando, ele quer fazer uma selfie, ele quer sentir segurança. É isso. E é o nosso papel entregar essa jornada da forma mais fluida possível, né? Então, é muito disso, tá? Legal. Eu acho que até uma história engraçada aqui, né? Tem um amigo que lidera uma operação de tech também, de quase 200 pessoas, e ele veio falar assim, cara, com AI eu não senti muito ganho de produtividade do time. Eu tenho uma suspeita que meu time está dando a mesma expectativa de entrega, está codando lá com o cursor em casa e está botando o mesmo prazo e tendo uma vida mais mansa, né? Então a AI também, nesse sentido, ela pode acabar até, dependendo do cenário, pô, agindo pelo mal, vamos dizer assim, né? Não sei se você já viu alguma história semelhante por aí, ou se você já pensou como é que você vai contornar isso se em algum momento você perceber que a galera tá muito preguiçosa, vamos dizer assim, né? Ao invés de produzir mais. Assim, aí a gente está falando um pouco da natureza humana, né, Matheus? Assim, a natureza humana. Então, eu configurei aqui o Open Cloud para testar também, né? As coisas pessoais. Então, o Edu poderia pensar, pô, agora eu vou automatizar. Eu tenho meu assistente pessoal aqui, né? Vou ficar com o pezinho para cima, né? Vou ficar com o pezinho, várias coisas ele vai fazer, ele vai ler minha agenda, ele vai fazer várias coisas aqui. Mas aí eu dar foco, né? Se eu tenho um assistente, tá todo esse exemplo, mas isso se aplica para as outras situações que você falou, né? Você tem um desenvolvedor que está ganhando tempo implementando, a gente dar foco, por exemplo, cara, um Product Manager, por exemplo, que a gente consegue que ele tenha mais produtividade, geração de documentação, ele fazer mais protótipo mais rápido, cara, é isso, a gente conseguir ele ter produtividade no trabalho dele, né? Tipo assim, ele conseguir validar mais a hipótese, deixar a coisa chegar mais pronta. Então, a gente está num caminho em que esse fluxo por exemplo, estou trazendo muito, puxando isso ali para o meu lado, né, do Product Manager, né, está pensando no que a gente precisa fazer, mas, pô, de trazer uma especificação, um documento e falar engenharia, a gente precisa fazer isso aqui, cara, está mudando, né, porque ele tem habilidade para testar várias hipóteses, pesquisar várias coisas muito rapidamente no mercado, ele mesmo com Vibe Code, seja lá o que for, ele conseguir fazer um protótipo, ele já consegue fazer um protótipo, uma aplicação navegável, ele já consegue validar com o cliente. Quando chega na engenharia, a gente já tem muita certeza, o risco diminuiu muito e a gente está fazendo uma solução que não faz sentido, né? Então, o ganho daí não é nem ficar com o pezinho para cima, né? É esse tempo em que a gente validou uma hipótese, a gente pode validar 5, a gente pode validar 10. Então, esse é o ponto. Olhando nesse ponto de vista de produto, né? Estou pensando muito nesse ponto de vista de cara. Porque qual que é a corrida? É a gente entender qual que é o problema e validar as hipóteses. E validar a hipótese significa pôr o carrinho na rua. A gente tem que validar, tem que pôr o MVP. E esse validar hipóteses, a gente está conseguindo fazer muito mais rápido. Esse é o ponto.
Total, sensacional. E acho que assim, isso tanto para a empresa que já está mais estruturada, conseguir acelerar, quanto também no early stage, né? Pô, empresa que algum founder que quer validar alguma tese, cara, pode testar vários MVPs, usa um Lovable da vida, testa, vê se realmente o negócio entrega e depois constrói uma solução robusta, né? Você pega, por exemplo, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, quando eu comecei a empreender, cara, fazer um MVP não era algo fácil, era o hard code mesmo lá, né? Era caro, né? Tinha que ter um dev, pô, lá trabalhando o tempo inteiro. Não que hoje não tenha, né? Mas, pô, para você validar uma hipótese é muito mais fácil. Na época a gente ia lá, fazia protótipo no Figma lá, na mão, né? Mostrava as telas para o cliente. Agora você vai lá no Lovable, promptzinho, valida, cliente, é isso aqui? Beleza, né? Aí você traz para dentro. Então isso dá muita possibilidade, tanto para empresa estruturada como vocês, cara, conseguir fazer validações, né? Quanto também para novas empresas de software surgirem no mercado, né? Sim, claro que tem uma visão diferente, né? Por exemplo, quem vai fazer, quem está lá num super early stage, cara, eu quero fazer do zero, é, é um contexto que a pessoa tem muito para, assim, eu quero testar, então eu tenho margens para ser flexível, errar muito, acertar muito, etc. É claro que num nível de escala, né, em que a gente também, olhando para o lado, a gente tem uma operação toda regulada, etc. A gente precisa ter um pouco mais de cuidado com isso, enfim, né? Assim, como a gente comenta aqui, né? Quando a gente está lidando com dinheiro, principalmente dos outros, a nossa margem de risco é zero, né? Então, a gente vai, então mas isso não impede que a gente tenha situações, tenha produtos, tenha serviços que a gente tenha mais flexibilidade para testar, a gente consegue testar. Contudo, na escala, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Então, claro, assim, só para dizer que existem contextos diferentes, né? Mas acho que eles não se anulam, né? Por exemplo, cara, empreendi muito na minha vida e também era isso, cara, era startar o servidor no braço, era um monte de coisa que precisa fazer. Tu precisa ter um contexto de engenharia e desenvolvimento profundo para fazer qualquer coisa, né? Tanto que se você vê empresas, recentemente todas as startups, que eram fundadores, assim, tecnologia, né? Sempre, ou o fundador que tinha um negócio, ele estava desesperado buscando. Isso assim, nos últimos anos sempre foi assim, né? Pô, preciso de um CTO, preciso de dinheiro que seja meu sócio, etc. Talvez isso comece a mudar um pouco, porque o como a gente faz as coisas, pô, startar um servidor, fazer esse tipo de coisa, implementar com web code, está começando a se tornar mais fácil. Isso para as etapas de early stage, né? Uhum. Total, 100%. Pô, e eu acho que um ponto que chamou atenção também ali que você comentou, né? Pô, vocês saíram de 4 para 100 pessoas em produto, né? E, pô, já tive dentro de várias operações também. E quando a gente tem um crescimento muito grande da estrutura de produto, né? Obviamente a complexidade aumenta, mas também normalmente existe uma tendência até de se criar uma grande burocracia a depender da operação, né? Então, muito discovery, muita camada, às vezes especializa muito, muita gente envolvida. Acho que no caso de vocês, né, acaba sendo um pouco mais complexo, justamente por vocês estarem no mercado financeiro, né? Então tem esse talvez um rigor a mais do que uma operação que não tem esse desafio. Mas, cara, como é que vocês fizeram, né? Como é que para pegando esse aumento gigantesco aí de time, não tornar a parte de inovação lenta, né? Porque eu pelo menos acompanhando a jornada de vocês, assim, eu tô vendo que vocês estão num crescimento muito acelerado em go-to-market, muita inovação, então eu imagino que vocês não podem cair na burocracia, vocês têm que seguir inovando, né? Como é que você estruturou o time para que ele consiga, mesmo em grande volume, continuar sendo eficiente? Esse também é um desafio grande, né? Acho que, claro que a gente tem também, tem o crescimento, quando a gente sai de 3, 4 pessoas para 100, o fluxo das decisões mudam bastante, né? Mas aí acho que tem um ponto, tem um lado, tá? A resposta tem duas partes. A primeira é uma questão de autonomia. Então, assim, você tem que ter as pessoas certas nos lugares certos e dar autonomia para as pessoas pensarem e resolverem os problemas. Dar o direcionamento, como você falou antes, puxando um pouco antes lá. Cara, a gente tem um desafio de receita aqui, a gente tem um desafio de aquisição, de aquisição de clientes nesse produto. Não, mas aqui é um fit, cara. A gente está numa fase mais inicial, a gente precisa entender direito nosso IP dentro desse produto. Dá autonomia para a galera resolver os problemas. Porque se você centraliza tudo, aí a tendência natural é que você comece a ter um processo um pouco mais moroso de decisão. Então, essa autonomia, um framework de decisões, que as pessoas possam tomar as decisões, cara, isso é fundamental, sim. E não tem uma resposta simples.
porque depende da estrutura da empresa, né? A gente tem empresas que têm uma questão hierárquica mais rígida, né? Então, a gente é um pouco mais horizontal nesse sentido, mas depende da empresa. Então, tem uma questão de autonomia dos times, dentro de produto, ali, dentro de engenharia. E tem outra que eu até comento muito, que a gente conversou recentemente, eu até estava conversando com o Diego, que é o fundador, a gente falou, cara, o ponto central é humildade. Mas deixa eu contextualizar isso, assim. Humildade eu falo porque essa questão que você fala de fazer discovery, fazer pesquisa e tal, nós fazemos tudo isso. Mas o que vai validar se isso funciona de fato é em produção. Quando aquela solução está em produção, o cliente usa, o cliente vê valor, é ali que tudo o que foi feito é posto à prova. E tudo que a gente faz, a gente testa muito. A gente, assim, teste AB, qualquer coisa que vai para produção, a gente tem teste AB. E esse framework de teste, colocar em produção, gera humildade em mim, em todo o time, no sentido, cara, não importa se você fez todos os discoveries do mundo, se você fez todas as entrevistas do mundo, e de novo, só deixar claro, não é que a gente não dá importância nisso, é importante ouvir o cliente, é importante a gente fazer todos esses estudos, todas as pesquisas, mas a gente não é perfeito. Esse é o ponto. O problema não está do lado do cliente, está do nosso lado. A gente pode fazer todas as pesquisas, todos os coisas e errar. E a gente faz isso eventualmente, coloca em produção e descobre que aquele resultado que a gente queria alavancar com aquela solução está errado. E várias pessoas fizeram estudos profundos em cima daquilo ali. E a gente tem que ter a humildade para, cara, erramos. Vamos pensar na hipótese de novo. Não, a gente não entregou o valor para o cliente que a gente gostaria. Cara, vamos interar de novo, vamos fazer um novo teste. Então, por que isso tira a burocracia? Porque, cara, não é o processo, fazendo discovery, não é isso que entrega o resultado, o que entrega é o que está em produção. E quando as pessoas têm um foco muito nisso, cara, eu vou testar em produção, aquele trabalho que ela está fazendo quando ela eventualmente não dá o resultado esperado, ela tem que ter humildade e falar, cara, algo a gente fez errado aqui, vamos interar novamente. Então, acho que isso é fundamental, assim, tá? Parece meio tricky, mas é para as pessoas não focarem em processo, as pessoas focarem no resultado, o valor real que a gente está entregando para o cliente na ponta, independente do trabalho que foi feito. Isso exige humildade, porque quando eu olho para trás um trabalho que a gente está 3 meses fazendo, coloca em produção não deu certo, pô, me dá uma dor, né? Deu errado, mas é um pouco nessa linha. É verdade. Cara, e é muito real isso, né? Você pode fazer o discovery que for. No final, quem vai dizer é o cliente usando. Não adianta. Você pode fazer validação com o usuário antes, com não sei o quê. No final, você coloca para o cliente. Às vezes, a feature está perfeita, o fluxo está animal, mas ela não gera o valor que você esperava que ela geraria, o cara acaba não utilizando. Né? Então, pô, tem muito esse ponto, eu concordo totalmente. E até fica um alerta aí para a galera da comunidade, né? A gente tem empreendedor em todos os estágios aqui. Eu vejo que muita gente acaba pecando pelo perfeccionismo, pelo excesso do discovery, demora muito para pôr no mercado, e quando coloca no mercado, percebe que, putz, não era nada daquilo, né? Então, tem que conseguir encontrar um equilíbrio entre velocidade, né, validação. Claro que o discovery é importante, tudo isso, mas, cara, você tem que entender que no final do dia quem vai dar o feedback, né, é o cliente. E volta e meia eu converso com os meus times, assim, o pessoal vem assim, pô, a gente já fez as pesquisas, está validado esse fluxo aqui, cara, a gente tem certeza que é isso aqui, mas a gente precisa pesquisar, fazer mais pesquisas com clientes, etc. Eu pergunto, cara, põe em produção, vamos fazer um teste AB disso, faz um teste ABC. Tu tem mais de uma solução, então faz um teste ABC. Pô, tem um risco muito grande de a gente gerar um impacto para o cliente. Não, a gente consegue fazer isso num ambiente controlado, a gente consegue liberar um teste AB. Então testa, cara. Tu vai ficar mais 3 meses fazendo pesquisa do cliente. E e veja, né, Matheus, é bem isso, não é que a gente não se importar com o cliente está dizendo, isso é super relevante, mas é que nós temos um processo falho, eventualmente, e mesmo a gente escutando o cliente, mesmo a gente tentando todas essas variáveis, a solução que nós propomos não resolve o problema. É o processo, né? A gente erra. E, cara, essa humildade é uma coisa que é difícil as pessoas absorverem. Porque imagina tu tá fazendo um trabalho todo, faz toda uma apresentação e aquilo dá errado de produção, dói, né? Dói em mim, dói. Então, por isso que eu estava comentando, humildade, cara. Essa palavra é importante para quem está trabalhando com produtos. Saber que não é o processo, é o fim. E você vai errar e você tem que saber como interar. Esse é o ponto.
É isso, é errar rápido e não ser apaixonado por aquilo que construiu. Você tem que pensar sempre em destruir aquilo que você construiu de certa forma, né? Pensando que, pô, você tem que ser apaixonado pela dor do cliente e não, né, pela solução. A solução ela pode ir evoluindo, mas, cara, no final o objetivo tem que ser resolver o problema daquele cliente. Até engraçado aqui, né? Nas minhas empresas já teve algumas funcionalidades que a gente tinha uma dúvida se o cliente realmente ia usar e tudo mais. E, cara, a gente criou um botão fake na plataforma para ver se tinha clique mesmo, meio que uma feature como se ela fosse bloqueada, mas a feature não existia. Pô, a gente viu que tinha um super interesse, colocamos lá um alarme, então cada vez que um cliente clicava, né, a gente recebia, e aí botava um CS lá para conversar, como se fosse meio que um upsell. Aí entendemos que tinha aderência, depois a gente foi lá, desenvolveu a feature rápido e entregou. Então, a gente já fez vários testes nessa linha também, até mesmo antes de desenvolver, em coisas que funcionaria fazer um teste assim, em produção. Cara, foi super legal, assim. E, claro, nem todas deram certo, algumas deram. Foi bem interessante, assim. E esse tipo de teste, em coisas assim, isso é bem interessante, né? Daria até uma entrevista, um podcast separado só sobre teste de experimentação, porque a gente faz isso há anos, mais de 10 anos. Então, existe o senso comum de algumas coisas que a gente já validou também, por exemplo, assim, elasticidade de preço. Geralmente a gente concorda, não, se eu tenho um produto, um serviço, se eu ofertar ele com a mesma qualidade, com um valor um pouco mais baixo, por exemplo, no alto uso, né, que o cliente vem, pô, talvez, provavelmente o cliente vai usar. Se tu falar com o stakeholder, fala, cara, olha, eu vou ofertar esse produto, serviço mais barato, com a mesma qualidade, com o mesmo nível de serviço de atendimento, vai funcionar. Nem sempre. A gente já testou isso. Um stakeholder pediu, não, não, a gente tem margem, vamos trabalhar a margem. A gente colocou, fez teste, ABC, o valor serviço para o mesmo segmento, do mesmo produto e serviço, não se comportou da forma que a gente esperava. Ah, pô, mas por quê? Não, vocês mudaram a qualidade do serviço. Não, não mudamos. Ah, mas então talvez a percepção do cliente é que o produto talvez não seja tão bom porque é mais barato. Pode ser. O porquê eu não sei. Mas eu já fiz N testes, eu estou trazendo um exemplo do senso comum. Se o mesmo produto é mais barato, você vai vender mais. Nem sempre. Então, é humildade para a gente saber que o produtor ele acha que ele tem verdades assim, que não, isso aqui é uma regra. Nem sempre, quando você coloca a produção do cliente, as coisas mudam. Muito louco isso aí que você falou em relação a preço, né? Mesmo produto, mesmo serviço, às vezes é uma questão de percepção. Ah, não, isso aqui está muito barato, não deve ser bom, né? Ou isso aqui é caro, deve ser bom. É bem louco como no final do dia produto se estende até meio que a psicologia humana, né? A gente também já fez vários testes, principalmente no início da operação aqui, que, cara, pô, a gente não botava preço no site dos nossos SaaS, né? E cada cliente que vinha, a gente jogava um preço e ia testando. Jogava preço baixo, começou a jogar preço mais alto, começou a entender, né, o que convertia, o que avançava, até fechar a precificação. Então, porra, esse tipo de teste e percepção é super interessante. E uma coisa aí, né, também que eu achei que é bem interessante de vocês, né? Quando eu entrei no site ali, eu vi que vocês têm mais ou menos umas 12 soluções. Não sei se é mais ou menos, mas pelo menos no site posicionava ali como 12, talvez, soluções principais, desde pagamento, RP e assim por diante, né? A gente sabe quando se tem uma operação que tem 12 produtos, né? Até uma operação que tem mais de um produto no final do dia, né? Isso começa a gerar uma falta de foco, vamos chamar assim, tanto em termos de go-to-market quanto em termos de produto. Queria saber como é que vocês se organizaram para conseguir garantir que tudo isso consiga caminhar. Vocês fizeram squads, BUs, né? Como é que vocês estruturaram de uma maneira que, puta, uma coisa não concorra em termos de recurso com a outra? Ou vocês acham bom isso? Vocês jogam todo o esforço para evoluir uma solução quando vocês entendem que tem alguma oportunidade lá e esse time ele navega entre soluções ou é só foco entre um deles? Como é que vocês estruturam isso por aí? Que eu acho que é um desafio que, cara, bastante empresa que tem mais de um produto ou está vindo com mais de um produto agora, né, acaba tendo que estruturar. Algumas pessoas já fizeram a mesma pergunta em contextos diferentes, assim, né? Cara, são muitos produtos, né? Isso vai gerar perda de foco, né? A pessoa não vai conseguir dar foco no que precisa ser resolvido, etc. Né? O que precisa, assim, acho que o primeiro ponto tem uma questão de autonomia, que eu comentei antes, assim, a gente é, assim, distribuído em algumas tribos e algumas frentes relacionadas ou a jornada do produto, ou a jornada do cliente, né? Ou algumas funcionalidades, alguns produtos específicos mesmo. Essa é até uma discussão
pessoal de produto, depois que eu vi, tá vendo essa conversa depois, quando eu falo isso, geralmente o pessoal de produto, não, a gente tem que distribuir os produtos de acordo com a jornada do cliente, na aquisição, etc. Isso é bem comum na galera que é produteira, né? E eu concordo em partes, a galera, quando eu falo isso, o pessoal quer me bater, não, tem que ser assim, pode querer me bater, mas assim, tem algumas coisas na parte de aquisição, de growth, que isso faz sentido. Tem alguns outros produtos, funcionalidades, que você tem que ter uma tribo que tem autonomia para fazer tudo que ela precisa fazer ali dentro. Então, por exemplo, o fluxo de antecipação de recebíveis, que é uma coisa que a gente tem aqui, que a gente é muito forte, a gente desenvolveu a maioria das coisas em casa. Cara, esse é um produto que ele precisa de um carinho especial, né? Não, tanto da parte de produto de engenharia, de dados, de vendas, etc. Então, a gente não chega a ter uma BU específica sobre isso, mas sim, a gente tem metas muito específicas para as áreas, para essas tribos, vamos dizer assim, né? Acho que a maioria das vezes vão lembrar, vão entender dessa forma. Então, a gente se organiza dessa forma para que esses grandes produtos, eles possam ter bastante autonomia para que possam caminhar. E aquelas métricas de receita, de aquisição, elas estão dentro dessas tribos, estão ali dentro. Então, não é uma métrica, né, do CEO da empresa ou do Edu aqui como... Não, ela está dentro das squads. Então, uma tribo dessa pode ter várias squads e é uma estrutura multidisciplinar também, enfim, daí tem várias áreas, engenharia, de dados, etc. Então, sim, a gente tem várias tribos ali e a gente tem que ir pensando, trabalhando qual que é as estratégias de cada produto desse. Dentro dos 240 mil clientes que a gente tem ativos, quais que são os produtos que têm mais fit com alguns segmentos ou não. Então, é um trabalho que a gente precisa dar autonomia e estrutura para as pessoas poderem resolver quem está à frente ali, né? O Edu aqui, né, seria muito... Eu gostaria de achar assim que o Edu vai ter toda essa estratégia na cabeça dele, vai pensar tudo. Não, a gente dá o direcionamento. E aí a gente tem as pessoas ali que têm o potencial para resolver, né? A capacidade de resolver. Legal. Eu acho que, obviamente, cada operação tem o seu cenário, né? Não existe uma regra-chave, mas eu queria entender como é que você acredita mais numa divisão, né? Você falou de squads e tudo mais. Como é que você acredita mais em um modelo em que o time é dividido por produto mesmo? Então, vamos supor, a empresa tem 5 produtos e é o time do produto de CRM, o time do produto, sei lá o quê. Ou você acredita mais numa solução que ela está mais orientada, talvez, a negócio? Então, por exemplo, soluções para a indústria, soluções para o mercado financeiro, ou talvez em um outro tipo de quebra mais relacionado a algum tipo de caso de uso. Como é que você vê essa estruturação? Ou squad técnico, plataforma, AI, né? Como é que você entende que é um modelo mais eficiente? Hoje, a parte de aqui, por exemplo, eu acho que essa organização de squads ou tribos por jornada, ela funciona muito bem em algumas jornadas que são muito claras, que fazem sentido de tratar dessa forma. Então, vou dar um exemplo. Na parte de aquisição de clientes, de growth, QIC, a gente, dando o exemplo do Asas, né, de aprovação de conta, ou seja, o cliente chega lá no Asas, tu consegue se cadastrar no Asas, abrir uma conta naquele momento e usar o produto, sem falar com ninguém. Essa jornada realmente faz muito sentido a gente olhar pela jornada, não por um produto específico. Então, isso faz muito sentido. E para algumas outras jornadas, sim, por exemplo, de emissão de cobranças. Né? O cliente quer manter a inadimplência do cliente dele, ele quer emitir cobrança, via boleto, via cartão. Essas jornadas fazem sentido. Mas não é uma regra, né? Não é um one size fits all. Eu vou dar um exemplo. A gente tem toda a parte de adquirência. No digo adquirência, por exemplo, a gente tem o nosso próprio cartão de crédito, que a gente é emissor, a gente tem toda a parte de cobrança de outras adquirentes, enfim, que é o nosso cliente, né? Nosso cliente cobrando o cliente dele, é adquirência também. Isso em diferentes produtos. Então, a gente tem cartão de crédito como emissor, a gente tem cartão de crédito no fluxo de cobrança, a gente tem Telefone, a gente tem POS, tudo isso é adquirência dentro de vários produtos. Mas, nesse sentido, a gente precisa realmente de um time específico de adquirência. Aí ele está amarrado no produto, tá? Não necessariamente numa jornada, mas ele precisa entender a adquirência como um todo para poder prover essa infraestrutura de adquirência para vários produtos, para Telefone, para POS, enfim, né? Então, assim, eu sei que o pessoal não gosta dessa resposta, mas a resposta é depende. Então, tem algumas jornadas que é melhor estar tá olhando para aquele problema a ser resolvido. Eu dei um exemplo, tá, da adquirência. Legal. Cara, essa tua. O teu depende foi bom,
principalmente porque você trouxe um exemplo muito claro antes. A questão do adquirente, é o que você falou, a jornada passa por vários produtos, né, que vocês têm aí dentro. Em várias empresas, no final do dia, se você for, sei lá, pega uma empresa que tem um ecossistema completo de CRM, RP, marketing digital, obviamente, né, cada solução tem o seu objetivo, mas se você parar para pensar, no final do dia você está falando sobre jornada comercial, né? E talvez em algum momento, a partir do momento que você está olhando mais para a jornada, para o caso de uso, você tem a capacidade de autocriticar mais o seu produto de maneira unificada, né? Se você fica olhando de maneira isolada só para o produto, e não para a jornada, talvez você não esteja fazendo a melhor jornada ou você esteja olhando só para a melhoria daquele produto tecnologicamente falando, mas não necessariamente, às vezes, criticando a jornada como um todo, que isso pode depois ser o próximo degrau da evolução, da resolução daquele problema. Acho que muita gente com AI, por exemplo, está pensando nisso, né? Pô, você pega a jornada da solução de gestão de vendas, pô, hoje você entra num CRM, faz um monte de clique, não sei o quê. Quem estiver olhando para essa jornada, talvez vai entender que a jornada agora seja conversacional, né? E não uma jornada, por exemplo, pensando em feature. Se você estiver olhando só para feature, você talvez não vai rever aquele conceito como um todo, né? Não sei se ficou claro nesse exemplo aqui que eu trouxe agora, mas eu acho que talvez tangibilize um pouco isso que você está falando sobre jornada, né? Sim, sim, claro. Não, faz todo sentido o que você está falando, tá? Quando eu comento ali da parte de adquirência, que, claro, a gente tem um time mais técnico para prover toda essa infraestrutura necessária para o fluxo de adquirência, né, funcionar e disponibilizar isso para vários times. Então, nesse sentido, faz. Mas, com certeza, a gente precisa olhar para a jornada de gerar uma cobrança, que é um fluxo complexo. Ele pode cobrar em vários formas de pagamento, link de pagamento, via Wizard, enfim, boleto, cartão. Então, sim. Então, mas não é uma regra absoluta, né? Eventualmente, você vai ter alguns times, algumas tribos, squads, que ela desenvolve um trabalho que afeta vários produtos, que entrega valor para vários produtos, né? Então, é um pouco disso. Eu fiz essa brincadeira, porque eu já tive essa conversa também com outros produtores em outros grupos, assim, e eu trago essa ideia que é um pouco do depende, e o pessoal geralmente não gosta. O pessoal me critica bastante sobre isso, mas tudo certo, né? A gente tem várias ideias, as ideias são diferentes, é legal discutir, né? A gente estressar e se entender como que cada um se organiza. Legal. Não, total, acho que é uma discussão super saudável, né? Você vê várias estruturas e, pô, eu lembro que logo que saiu o modelo lá das tribos lá do Spotify, muita gente copiou sem olhar muito para o próprio contexto e acabou tendo que rever, né, a estrutura, porque aquilo de alguma forma não funcionava. Acho que essas discussões são importantes porque, pô, agora com novos papéis surgindo, cara, pô, eu acho que o papel do Product Manager ele vai mudar agora com inteligência artificial. Você tem agora o Go-to-Market Engineer também, que trabalha com de automação. Então, é natural que essas estruturas, né, produto, tecnologia, Go-to-Market, elas vão se modificando, né? E, obviamente, cada operação, em cada estágio, vai ter uma estrutura que for melhor para ela, né? O estágio que vocês estão hoje, com certeza, cara, daqui 2 anos, talvez a estrutura operacional, o modelo operacional de hoje não comporte, né, lá na frente, e faz parte a empresa aí se adaptando nesse sentido, né? Sim, sim. E uma coisa que é bem, que é bem verdade, a gente já mudou muito, assim, dentro desses anos aí, 6, 7 anos, enfim. A estrutura que a gente achou que era verdade 2 anos atrás, se mostrou que não atende mais, a gente teve que mudar completamente, né? Então, principalmente agora, como você falou, toda essa questão de os papéis mudando um pouco, a questão de o delivery, a gente está tendo agora mais rapidez, está dando produtividade no delivery, a gente está falando de desenvolvimento, enfim. Começam a aparecer alguns gargalos maiores na parte de decidir o que fazer e por que fazer, né? Como eu falei para você, então a gente tem daí também ferramentas para prototipar mais. Então, sim, aí essa organização de tribos, a gente vai mudar. Eu só sei que vai mudar, porque as responsabilidades ali, os focos de atuação vão mudar bastante. Né? Tu imagina toda uma área de design, de experiência, enfim, como tu falou, toda a geração de Figma, etc. A gente continua fazendo isso, mas a gente está ganhando muito mais produtividade. Só que o PM já está começando a fazer um pouco disso, né? Já está tendo um pouco disso, assim, o PM está fazendo o trabalho de design já, né? Então gera essa ideia, as áreas começam, mas está fazendo o meu trabalho? Faz, não tem problema. Então, vamos focar mais em pesquisa, vamos focar em experiência.
Então, essas dinâmicas já estão acontecendo e a gente tem que, provavelmente, a gente vai ter que ver como se adaptar, né? Uhum, com certeza. Até um ponto que você comentou umas 3 falas suas para trás, né? Você falou que hoje vocês têm ali um modelo de PLG, o usuário entra pelo site, já consegue sair utilizando a ferramenta, né? Que é uma jornada mais autônoma. Cara, hoje eu tenho, pra você ter uma ideia, nas minhas empresas somadas, eu tenho mais de 600 empresas de software que são clientes e pouquíssimas delas têm sucesso nessa estratégia de um PLG full, vamos chamar assim, né? Com checkout self-service e tudo mais. Eu sei que vocês têm um sucesso nessa estratégia, né? Em que momento você acha que esse tipo de estratégia ele vale a pena? E o que seria a chave para que vocês consigam ter sucesso nisso hoje? Cara, é ter muito tráfego, é ter um produto relativamente simples, né? Como é que vocês veem o que vocês fazem hoje para essa jornada mais self-service dá certo, né? Porque hoje a gente sabe que, querendo ou não, cara, mercado americano tem muito mais essa cultura de, sei lá, comprar. Mercado brasileiro, muitas vezes, putz, o pessoal não tem tanta confiança para comprar software assim, precisa ser pego mais pela mão, né? Como é que você vê essa estratégia? É. Cara, assim, ó, a gente criou a empresa foi criada com a visão de que o cliente precisa usar sozinho, ter a condição de usar o produto e o serviço sozinho. Isso é uma coisa muito forte nos fundadores também, eu conheço eles há bastante tempo também. Então, isso é uma coisa que está muito impregnada assim, na cultura de produto. Então, por exemplo, se a gente tem produto, se a gente tem um serviço, se a gente tem um produto, o cliente precisa conseguir usar sozinho, né? E, e a gente comenta assim, porque para mim, a minha visão, é claro que existem alguns tipos de produtos e serviços diferentes, mas é aquilo assim, se o cliente cai no Asas, a minha expectativa, eu sempre dou o exemplo da minha mãe, assim, que tem 70 anos, ela precisa conseguir gerar uma cobrança no Asas sozinha. Esse é o nível de expectativa que eu tenho com relação ao produto. Então, assim, a resposta é que a gente tem esse foco muito forte desde o momento zero, né? A estratégia do cliente chegar a ser auto-uso, hoje ele chega, ele abre uma conta sozinho, ele faz todo o KYC sozinho, não precisa falar com ninguém, ele sai usando o produto, depois a gente oferta outros. Isso é uma verdade para qualquer segmento, tá? Então isso é uma coisa que às vezes o pessoal também discute bastante, né? Com relação ao segmento, pô, mas o que tu vai ofertar? As jornadas têm que ser totalmente diferentes, porque pô, uma pessoa física ela tem necessidades totalmente diferentes de um MEI, né? Uma pessoa física de gravata, que a gente fala às vezes, né? Que a pessoa física mas ele já tem uma receita considerável, já tem um faturamento considerável, ou uma limitada, uma ONG, enfim. Sim, isso é verdade, mas em qualquer uma das jornadas, dentro do time de produto e tecnologia, cara, ela precisa funcionar sozinha, né? Claro que a gente tem um time, parte de grandes contas, que a gente chama que tem clientes que tem um atendimento diferenciado, enfim, claro, porque são grandes contas, enfim, isso faz parte. Mas eu acho que é uma parte da cultura de produto, tá, Matheus? Vou dizer assim, para a gente é muito óbvio, não é uma discussão a ser feita, por exemplo, quando a gente vai lançar um produto, se ele precisa conseguir usar aquilo sozinho. Se ele precisar falar com alguém, é porque não faz sentido. Eu vou olhar para o PM, para o time e falar assim, cara, vocês têm que criar uma hipótese de uma solução que seja auto-uso. Ele chega aqui a self-service. Então é bem cultural isso, cara. Legal. Pegando um pouco do que você disse, eu acho que, cara, tem um primeiro viés que é nascer PLG, né? Vocês desenharam a empresa como um todo já pensando em nascer nesse modelo. É muito diferente de alguém que tem uma venda enterprise hoje, do nada ir lá e criar um negócio para o cliente entrar no site e fazer um usuário. O cara vai cair lá na plataforma, vai nem saber para onde ele tem que ir, porque o produto não foi feito para isso, né? O produto foi feito para um CS pegar e levando lá dentro. Então, quando a empresa nasce dessa forma, pensando toda a estratégia dela ao redor disso, é muito diferente de uma empresa que nunca foi PLG de forma alguma, né? Modelo Enterprise, acha que só botar um cartão de crédito no site vai ser suficiente para ela sair vendendo. Não vai, né? Acho que esse é um ponto importante. Outro Inclusive, ponto. até do nosso lado, desculpa até interromper, isso é tão forte aqui que eu cobro bastante os times, a gente discute até entre diretores e os times mesmo. Então, a gente tem vários canais, a gente tem iOS, Android, tem web, tem web mobile e tem API. A nossa API é muito utilizada e a nossa API, grande fluxo da nossa API, ela é auto-uso, tá, Matheus? Significa que o cliente chega aqui para utilizar,
a nossa plataforma e quer usar via API, por exemplo, e ter um arranjo específico para o negócio dele, ele consegue fazer isso sem falar com ninguém. É claro que depende do tamanho dele, claro, ele vai ter um atendimento aí dentro, a gente tem o score dele, ele vai ter um atendimento para uma área diferenciada. Mas isso era um problema que existia há muito tempo. Pô, o cara que é um pequeno e um médio, que ele vai tentar integrar com uma solução de pagamento, cara, ele só tem um dev, ele também nem tem, ele está pagando um cara de freelancer, ele precisa que seja algo simples. Então, se ele tiver uma solução que vai ter que falar com o suporte para fazer a integração, para trocar chave com não sei quem, hoje no Asas ele consegue fazer isso no Altuso. Grande fluxo do movimento que a gente tem, ele vem, configura a API e começa a usar. Testa isso no ambiente de sandbox e testa isso em produção. Então, é isso que eu quero trazer. O Altuso para a gente é tão forte que ele funciona até na API também. Até na API. Caramba, que legal. E acho que assim, né, também tem muito uma questão de custo de aquisição do cliente, né? Se você depender, vocês vendem hoje, vocês têm MEI, vocês têm, né, clientes pequenos hoje na base, por mais que vocês tenham também o segmento mais enterprise que você comentou, vocês têm um grande volume de clientes, né, que são menores. Cara, esse cliente, se você tiver que pagar caro para trazer ele no sentido de marketing, mais ter um vendedor ali, mais ter um SDR, mais ter um CS, mais ter um suporte, a operação não para em pé também, né? Então, o modelo de negócio para você vender para pequenos empreendedores, para pessoa física, por exemplo, inevitavelmente ele precisa ser um modelo que ele gera escala, né? Senão essa conta ela não vai fechar de maneira alguma. Igual eu já vi operações, por exemplo, que a galera, faz um produto que supostamente seria mais enterprise e coloca um valor lá, tipo R$ 50 por mês. A operação nunca vai parar em pé, né? Então, acho que tem essa questão cultural desde o início. E a segmentação é importante. Se for vender para clientes maiores, você tem também a parte de atendimento e tudo mais, mas você consegue canalizar isso em jornadas diferentes, né? E isso é importante, assim, ó, isso a gente também já foi bastante questionado, enfim, com relação assim, mas tem o atendimento dos pequenos, o pessoa física, né, o MEI ali, que é um pequeno, e, cara, no ASA é super importante, porque a nossa missão é trazer facilidade, é trazer automação financeira para os pequenos e médios que não são atendidos nos grandes. Esse é um fato. Então, assim, a gente já foi questionado assim, mas a pessoa física, mas empresa e MEI, cara, a gente precisa ajudar esse empreendedor pequeno a ele se tornar uma limitada depois. Então, a gente tem N casos, por exemplo, a gente tem muitos casos em que a gente trabalha na evolução do cliente. Então, ele entra aqui, chega no Asas, é uma plataforma que ele consegue usar sozinho. Aí ele é o pessoa física de gravata, que a gente chama, ele cresce o negócio dele, aí depois aí daqui a pouco ele, não, vira um MEI, daqui a pouco o faturamento dele aumenta, a gente começa a diminuir a inadimplência dele, ele vira uma limitada. A gente tem N casos. Assim, isso a gente acompanha essas métricas, inclusive, da evolução do cliente aqui dentro. Então, não é uma questão de não vamos atender, né, porque, não faz sentido. Faz, porque a gente ajuda o cara a crescer, né? Então, esse LTV dele faz muito sentido. Então, só que a empresa nasceu assim. É uma questão mais cultural dentro do produto mesmo. Isso é muito legal, né? Porque como vocês estão ali com acesso ao financeiro, vocês conseguem metrificar o crescimento, né, do cliente. Então, isso é super bacana. E vocês, obviamente, com a sua solução de vocês ajudam esse empreendedor a crescer. Então, sensacional. Cara, Edu, queria te agradecer muito por esse papo aí. Achei sensacional. Também sou produteiro, então gosto muito de bater esse tipo de papo. Apesar de hoje estar como fundador aqui, né? Já trabalhei também em área de produto. Cara, obrigado. Não sei se tem alguma consideração final aí também, mas acho que esse bate-papo aí foi bem enriquecedor aí, tanto para mim quanto para a galera que nos assistiu aí. Com certeza, cara. Cara, obrigado novamente pelo convite, cara. Bem legal o bate-papo. A gente poderia ficar horas aqui falando, tá? Sobre produto, com certeza. A gente podia trocar mais ideias aí. Mas foi bem legal a conversa, tá? Então, obrigado pelo convite aí. Claro, se tiver outras oportunidades, aí vou começar a acompanhar mais também, está trazendo outros produteiros também, vou ficar outros produteiros, pessoal de tecnologia, vou ficar de olho também ali para acompanhar as conversas, porque é bem legal, acho que começar a abrir esse espaço também. Como você falou, né, que está buscando fazer isso, eu já vi que tem algumas coisas agendadas ali, umas entrevistas bem interessantes, inclusive, já até coloquei na minha agenda ali para eu ficar sabendo e poder acompanhar. Mas obrigado, tá, Matheus? Sensacional. Obrigado, Edu. Valeu. Até mais. Valeu.